Pessoal, bom dia. Primeiro, nós queremos dar um bom dia a todos os companheiros e companheiras que estão aqui e agradecer a presença da imprensa. Por que agradecer? Porque o nosso partido não tem tempo na televisão. A campanha eleitoral não vai ter tempo. Então, é muito importante que a imprensa livre esteja aqui para divulgar a nossa convenção. A Rosália falou sobre um panorama, mais ou menos, da situação da classe trabalhadora, da população pobre, e falou sobre os privilégios dos ricos, como os ricos cada vez mais ficam mais ricos. E essa pobreza generalizada nesse país e no mundo já é uma violência. E quem está lá em cima no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto, junto com as outras grandes corporações do mundo, eles incentivam a miséria e a pobreza porque retiram suas riquezas das nossas costas, do nosso trabalho. Mas eles não incentivam só as suas contas e o seu patrimônio aumentarem, seu patrimônio, mas também incentivam que é preciso controlar cada vez mais o número de pessoas pobres, miseráveis no mundo. E eles têm um instrumento, além dos instrumentos que eles falam de convencimento, eles têm os instrumentos de repressão, que são as Forças Armadas, que são as polícias militares, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que são as polícias civis, e são os grupos paramilitares, e na história desse país nunca se organizou tanto quanto nesses últimos 4 anos no governo de Bolsonaro, que nós comumente chamamos agora de milícias. Então, vejam só, a pobreza para esses senhores e senhoras lá em Brasília e espalhados nos estados e nos municípios são uma ameaça à ordem, mas não é ameaça à ordem, é ameaça aos seus interesses de classe, a tirar a possibilidade deles explorarem mais esses pobres. E eles utilizam essas instituições que nós chamamos de instituição de repressão para controlar, para fazer medo, para dizer, vocês pobres miseráveis, não ousem se levantar contra os nossos interesses, porque para vocês nós temos um instrumento de repressão. Armas e homens e mulheres treinados para controlarem vocês. E vejam só, Rio de Janeiro, só é no Rio de Janeiro, mas dá um exemplo. Essas incursões que eles chamam das forças de repressão das polícias nas favelas do Rio de Janeiro. Isso acontece em todo o Brasil. O que eles dizem é para combater o crime organizado, para combater o tráfico de droga. Mas não é isso. A guerra contra as drogas no mundo todo, e aqui no Brasil especificamente, é uma guerra perdida por essas autoridades e organismos de repressão, porque interessa não ter uma vitória contra o crime organizado e o combate às drogas, porque disso gera muitas riquezas. Parte da lavagem de dinheiro nos bancos no mundo todo, parte dela em 30%, 40%, lavagem de dinheiro de droga. Vocês acham que os bancos no mundo todo, os bancos nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa, vão querer o fim do combate às drogas, se eles podem tirar altos lucros e depositarem nos seus bancos? Quem financia a droga? É o moleque que mora na nossa rua? Mas quem vai preso? Quem é assassinado? Pelas ordens dos governos estaduais, pelas ordens e leis aprovadas no Congresso Nacional e pelo incentivo do governo Bolsonaro no combate à violência e às drogas. São os pobres. Aquilo que acontece quase todo mês no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, aquilo, agora há pouco, quarta-feira, se não estou enganado, quinta-feira, né, que 18 pessoas foram mortas numa das favelas no Rio de Janeiro, que vem se repetindo, aquilo é um recado, 2 recados. O primeiro
O governador de lá está dizendo: aqui nós temos uma política de combate à violência e o tráfico de droga. Então, campanha eleitoral. E o segundo é mostrando que quem tem o controle da situação, caso os pobres queiram se levantar, são eles. Então, nós, nesse debate, comumente fazemos o seguinte, e eles dizem: a solução é a polícia. Nós dizemos: a polícia também é vítima, os policiais, a polícia não, a instituição não. A instituição polícia foi criada para defender os interesses e a propriedade dos ricos. Não foi para defender a segurança pública. Os ricos, os banqueiros, grandes latifúndios, as grandes corporações, eles têm o direito e dinheiro para terem suas milícias particulares, sua segurança pública individual. E os pobres? E nós que saímos do trabalho pegar um ônibus, quase não tem ônibus nessa cidade de Natal, de 4 horas da manhã, 3h50. Qual é a nossa segurança? Mas qual é a segurança de um grande empresário, de um grande banqueiro? Não bota nem o pé nas ruas, que sai de helicóptero. Então, nós estamos falando sobre segurança pública para a classe trabalhadora e para a maioria da população pobre. E a polícia, ela é um instrumento de controle. Mas nós podemos dizer que os policiais, os praças, eles não são da classe trabalhadora, eles são. Eu tenho colegas meus que foram alunos meus, hoje estão na polícia, muitos deles dizem: professor Dário, eu estou há 12 anos, eu estou há 16 anos, eu estou terminando, estou indo embora para casa, já com meus 30 anos. Nunca ninguém dentro da polícia militar nem na polícia civil. Um coronel, um capitão me perguntaram, qual a minha opinião sobre segurança pública. Nunca ninguém perguntou. E esses mesmos meninos, são meninos que foram alunos meus, mas já são homens, já muitos vão para casa, eles dizem: enquanto isso, os coronéis nas PMs, os delegados, e assim também acontece nas Forças Armadas, com coronel, com general, com brigadeiro, com almirante, contra-almirante, eles vão para os Estados Unidos, eles vão para o Chile, e eles vão para Israel fazerem cursos sobre segurança pública, chega aqui e não dizem nada para a gente em relação. Qual é a minha relação, professor Dário, eu como praça, eu como sargento, suboficial, com a população, com as pessoas que moram na rua, que eu também moro? Eles não explicam nada disso para a gente. Eles só dizem a lição que tiveram lá, o curso que tiveram lá fora, no exterior, eles dizem que nós temos que aplicar aqui. Fechemos os olhos, aqui é a polícia, aqui é as Forças Armadas, aqui é a segurança, aqui é o órgão de repressão, e batem quem quiser, e fazem o que querem, mas nós fazemos porque nós estamos cumprindo ordens. Então, essa instituição não serve nem para os praças e nem serve para a classe trabalhadora. Por isso é muito importante que nós estamos dizendo no nosso programa, e tem acordo, inclusive, com parte dos policiais civis e militares nesse país, a desmilitarização das polícias militares, principalmente nesse país. Por que tem que desmilitarizar? Porque o que é um exército? O que é a polícia militar e a consciência e a educação que se dão dentro dos quartéis nas polícias é que eles são militares. Se são militares, eles são um exército. E qual é o princípio fundamental de todo o exército? Eu vou dizer para vocês qual é. O exército é destruir o inimigo e preservar as suas forças. Vocês têm noção do que significa isso? Significa que as Forças Armadas no Brasil, ou qualquer parte do mundo, ao se confrontar com outro exército, o principal objetivo é destruir aquele outro exército e preservar as suas forças. E nós estamos falando em destruir os trabalhadores e as trabalhadoras pobres, assalariados, desempregados nesse país. Essa é a orientação que se dá dentro das polícias e nas Forças Armadas quando combatem a pobreza nos lugares também mais pobres. Por isso que é importante desmilitarizar as polícias. Por quê? Porque não se trata de um exército para destruir o inimigo que somos nós. Se trata de desmilitarizar, ter uma polícia única,
com os praças tendo direito a se organizarem como em sindicatos, e possamos eleger os delegados ou os superiores, que nós possamos, inclusive, acabar com o regimento disciplinar das Forças Armadas e também das polícias militares. Por quê? Porque justamente no regimento disciplinar é que mais os praças sofrem. Vocês terem uma ideia, vou concluir. Tem a ouvidoria em tudo quanto é polícia civil, militar, em todo canto. Vocês sabiam que quando tem um crime, quando tem algum problema que é levado para a corregedoria, os nomes dos praças aparecem no processo. Eles são denunciados, os nomes e o cargo deles. Mas dos oficiais, não. Os oficiais da corregedoria não divulga, não publica, não aparece no processo os nomes dos oficiais. Então, os oficiais têm regalias no regimento, mas têm regalias também na relação. Olha o governo Bolsonaro, os generais estão tudo indo para a reserva, ficarem dentro dos cargos para terem regalias do governo lá em Brasília. Mas assim acontece também os coronéis aqui nos estados. E os praças têm isso? Não. Então, a polícia única, desmilitarizada, quando você tem sindicatos, direito a fazer suas lutas, e que possa ter uma relação também com a população. Então, por isso que esse tema sobre a violência, sobre segurança pública, deve ser um tema de todos os candidatos, mas não pode ser tema para os candidatos e ficar na mesmice, porque a polícia militar, ela funciona antes, na época da ditadura militar, veio a Constituição de 88 e ela não mudou, ela é a mesma polícia militar que serviu a ditadura militar. Então, ela é a mesma polícia militar que serve hoje aos ricos, aos interesses de Brasília, contra os interesses da classe trabalhadora. Portanto, nós queremos concluir, de fato, dizendo que esse tema é um tema fundamental, para que nós possamos compreender o papel das Forças Armadas, principalmente agora, quando o Bolsonaro atenta com o golpe militar, chamando as Forças Armadas para apoiá-lo. Então, nós não podemos ficar quietos, calados, indiferentes a um tema da violência, o ataque aos interesses da nossa classe e, por cima, botar as forças de repressão para nos controlar. Então, nós queremos deixar essas palavras aqui, agradecer e vamos fazer a campanha com o apoio de todos vocês. Muito obrigado.